para me trazer afirmação. Não, Jesus não precisava de nada, Jesus sozinho era a multidão. E ele começa e passa a andar, e a pregar, e a dizer: mudem de mente, arrependei-vos, mudem os pensamentos, mudem os valores, mudem os significados, mudem as interpretações, mudem os olhares, saiam dos vícios de pensamento, abandonem essas crostas de engano que foram se fundindo, que foram blindando a mente de vocês. Arrependimento é um chamado à renovação da mente, da compreensão, do entendimento. Por isso a palavra grega original é metanoia, é mudança de mente. É transformação do pensamento, do significado, dos valores, dos sentidos, das interpretações, dos olhares, do modo de ser, com alteração, portanto, da mente, das emoções, das sensações, tudo isso advindo da transformação do caráter, que deu razão à palavra de Deus, ao Evangelho, à Boa Nova. Passou a pregar o Evangelho, que dizia: mudem de mente, porque chegou o reino de Deus. Reino de Deus, como diz o texto original, está à mão. Quando diz está próximo, basta estender a mão que você pega. Basta estender a mão que você pega. Olha o reino sou eu. E o reino está dentro de cada um de vocês. Basta querer, basta dizer eu, basta dizer para mim, eu quero. Basta dizer vem, eu te recebo, eu te acolho, eu te desejo. Basta um ato de vontade, basta uma decisão. Não é preciso haver anos e anos, nenhuma mecânica transformadora. Começa na decisão de um ato de vontade, de uma compreensão iluminada. E aí a pessoa diz, eu quero para mim. E é neste lugar que ele vai e começa a dizer, mudem de mente, porque o reino de Deus está à mão. Agora prestem atenção, eu já estou falando aqui há 1h e 5 minutos. E o que é que eu disse em ênfase? É que a preferência de Jesus, preste atenção por favor, a preferência de Jesus, no que diz respeito a se sentir bem, no que diz respeito a convidar pessoas não viciadas pela religião, pelos dogmas, pela doutrinação, pela arrogância, pelo supremacismo da superioridade das crenças e das teologias, que era Jerusalém. Jesus não quer ficar lá, ali é o lugar onde matam-se os profetas. Ele vai morar na Galiléia dos gentios, bem longe, num lugar onde profetas podem ser acolhidos, profetas podem ser ouvidos, onde não há nenhum tipo de purismo. Ele sabe que é mais fácil alcançar os de fora do que os de dentro. Ele sabe que os ateus, ou os que tinham outra forma, outros deuses, ou a multiplicidade politeísta de muitas formas de divindade, apesar disso, estavam infinitamente mais abertos para o arrependimento, para a mudança de mente, para a mensagem do reino de Deus, do que Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Então, como não há um pingo de vocação suicida em Jesus, e o que ele quer é difundir o reino de Deus enquanto não chegue a hora final, ele usa todo o tempo que tem para fazer essa palavra correr. E tinha um outro aspecto. A Galileia, como eu já disse, é esse lugar onde também as novidades se espalham. Por causa da Via Maris, por causa das múltiplas caravanas, por causa da multidão de povos e de etnias diferentes que ali habitam, por causa do revezamento das guardas romanas, indo cada uma nos seus próprios batalhões de um lado para o outro, conforme fazem todas as estruturas milicianas. Havia uma mutação enorme, um movimento, gente, era uma ágora de muito movimento e de muitas cidades à volta,
pequenas cidades, mas ebulientes, efervescentes e carentes, e aonde a necessidade humana era mais do que evidente. Tanto é que você vê que 95% dos milagres de Jesus, eu estou assim, dizendo 95%, dando um chute, porque ninguém é capaz de dar um número preciso, mas a quantidade de milagres de Jesus na região da Galiléia é infinitamente superior ao que aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém, os mencionados a gente conta nas mãos. A gente conta nas mãos, assim como em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, em relação à qual ele se admirou posteriormente, pela dureza do coração deles. Em Nazaré, por causa da familiaridade com ele, onde nasceu. Isso aqui a gente viu crescer, foi menino entre nós, a gente viu a barbinha crescer, a gente viu ele aprender a falar, a gente viu isso, a gente conhece os irmãos e as irmãs, a gente enterrou o pai dele, a mãe dele é a Maria, pega água na fonte, como todas as outras mulheres, junto com as suas filhas. Esse aqui, qual é a novidade? E em Jerusalém era outra razão, era poder, era a relativização que Jesus trazia. E aqui na Galiléia, o que havia era acolhimento. Acolhimento, pelo menos do ponto de vista imediato. 3 anos depois, Jesus começa a pregar contra Cafarnaum, contra Betsaida, contra Corazim, contra as cidades da Galiléia, porque eles tinham tido a oportunidade de ver, de ouvir, de receber, como ninguém jamais antes, a invasão do reino de Deus, da graça de Deus, dos milagres de Deus, das intervenções maravilhosas que vazavam de Jesus, que dele emanavam para todos os lados, e conquanto tivessem avidez pelo benefício das curas e das libertações, o coração deles não queria aceitar a metanoia. Porque receber cura, todo mundo quer. Receber milagres, até ateus desejam quando recebem uma sentença de morte. Agora, metanoia, mudança de mente, transformação do caráter, que altera o olhar, a interpretação, a emoção, os sentidos da gente, os sentimentos da gente, as condutas da gente, a atitude da gente e o comportamento da gente, é outra história. O Jesus dos milagres, qualquer um quer. O Jesus do novo nascimento, o Jesus da transformação da condição, do caráter para fora, e que altera todo o modo de ser, de interpretar e de viver, nem todo mundo quer. Aqui em Nazaré, você viu a dureza pela familiaridade, em Jerusalém a dureza pela disputa no poder. E aqui na Galiléia, de súbito, um acolhimento por causa dos milagres. Mas depois de um tempo, o coração foi se endurecendo. E Jesus os increpa. E quando chegarmos lá para Mateus 11, 12, você vai ver o que Jesus começa a dizer. Capítulos 13, 14, 15. Ele vai começando a olhar para a Galiléia, ele vai mudando a mensagem e vai dizendo, olha, tem muita gente que vocês consideram perversa e pervertida na história de Israel, que vai se levantar no dia do juízo e vai julgar vocês aqui da Galiléia. Porque vocês tiveram a oportunidade que ninguém teve, mas vocês endureceram o coração como ninguém endureceu. Mas vai chegar a hora de nós chegarmos lá. O que hoje eu quero deixar com você, depois de 1h12, é essa certeza de que assim como foi há quase 2000 anos atrás, Jesus continua a ter uma abordagem preferencial pelos marginais, pelos marginalizados. Quando eu digo marginais, são os que são deixados à margem dos processos. São aqueles invisíveis, ou aqueles não incluídos, aqueles que ninguém conta, são aqueles cujo número ninguém sabe, nem interessam sem saber, a não ser para explorar. Ele dá preferência a esse grupo, onde ninguém tem uniformização de nenhuma natureza. Está todo mundo aberto para todas as possibilidades. E é dali, desse lugar, dessas regiões,
dessa Galileia, desse círculo pagão e dessas múltiplas cidades greco-romanas, como as Decapólis, que estavam ali em volta da Galileia, cidades majestosas, como a gente vê hoje em Bet-Shean, na saída sul do Mar da Galileia, ou como você vê na Jordânia, em Gereza, você vê a grandeza das cidades, como eram extraordinariamente bem construídas, enormes, cosmopolitas, cidades que Jesus visitou, onde operou milagres, que estão descritos aqui nas páginas do Evangelho de Mateus, por exemplo. E ele escolhe isso porque ele continua a ter muito mais liberdade com essas pessoas. Essas pessoas abrem mais facilmente o coração. Quanto menos de Jerusalém você for, e mais da Galileia você seja, mais facilmente o Evangelho será compreendido por você por causa da sua carência. Porque em Jerusalém todo mundo diz, eu sou são, eu sou salvo, eu sei. Como em João 9 eles viriam a dizer lá em Jerusalém, nós vemos, nós sabemos, nós entendemos, nós enxergamos, somos nós os que vemos. Vocês não sabem nada. Vocês vêm ensinar a nós que sabemos. Agora aqui na Galileia não, é um pessoal que diz, nós não vemos, nós não enxergamos, nós estamos surdos, nós não ouvimos literal ou subjetivamente, nós estamos tapados, vendados. É o lugar dos gagos, dos que não se expressam, dos que não têm voz, ou dos mudos, ou dos emudecidos, ou dos perturbados, dos milhares de lunáticos, dos endemoninhados diversos e variados. Você veja que nenhum demônio se manifesta como os demônios ingênuos da Galileia, ou da região afeita e afim à Galileia. Na Galileia é uma abundância de possessos. Jerusalém não, os possessos de Jerusalém não derrubam ninguém no chão, estremecendo. Os possessos de Jerusalém são aqueles que, semelhantemente a Judas Iscariotes, viraram o diabo. São homens-diabo. Esses não têm crise parecida com epilepsia, não estribucham, não saem gritando, não tem crise histérica. Esses fazem a maldade de caso pensado. A religião, quanto mais religião, menos possessão verdadeira. Porque a religião é onde o diabo se acomoda, é onde o diabo se familiariza, é onde ele toma conta da mente, do pensamento, ele faz você agir pelo dogma e praticar o dogma como ódio, como raiva, como supressão da liberdade, como separação, afasta-te de mim, porque eu sou mais santo do que tu. É isso que o dogma e a doutrinação produzem. Agora, a ignorância é frequentemente não dogmática, não doutrinária e profundamente mais acolhedora. É, no mínimo, infinitamente mais curiosa. E é nesses ambientes onde a carência humana mais se manifesta. Por quê? Em Jerusalém já não há mais resistência ao diabo. Depois de um tempo, a religião e o diabo viram a mesma coisa. É ali e dali que vem o príncipe deste mundo. Vem da casa do sumo sacerdote. Vem de dentro do templo. Jesus diz, aí veio o príncipe deste mundo. Quem estava na frente? Era um monte de gente religiosa vindo para prendê-lo. Aí vem o príncipe deste mundo. Quem vinha com eles? Vinha Judas Iscariotes, que não estava possesso. Tinha se tornado um diabo. Entrou nele Satanás. Ele virou um diabo. Há entre vós um diabo, um que é diabo, que virou diabo, que fez conluio com o pensamento do diabo. Então não há resistência em Jerusalém, há anuência. Toda vez que há anuência ao espírito da morte, da destruição, do armamentismo, da eliminação, da condenação, onde quer que haja os juízos fatais e finais, aí o diabo se casa com a mente humana, vira cultura.
vira processo, não tem mais resistência. Ele está absolutamente em casa em Jerusalém. É por isso que a palavra dos profetas sempre foi rejeitada em Jerusalém. Agora, na Galiléia, por que os endemoniados estribucham? Porque existe ânsia de esperança, existe desejo de luz, existe vontade de libertação, existe um conflito entre a mente, alma, espírito, coração humano contra a treva e o seu poder de dominação. Existem pessoas ainda querendo felicidade na Galiléia. Tem gente amando seus filhos profundamente, pedindo socorro. Tem até um centurião romano que tem compaixão e amor por um criado seu como se fosse um filho, um membro da família. No meio de toda a falta de doutrinação, existia muito mais humanidade. E todas as fragilidades humanas que tornam o ser humano mais sensível ao Evangelho, pelo menos no approach inicial. E também é desse lugar que Jesus preferencialmente decide convocar todos aqueles que vão andar com ele, aos quais ele vai chamar de apóstolos, ou seja, de mensageiros, de enviados. É isso que significa apóstolo. Alguém que leva uma mensagem como um anjo, como um enviado, é o portador de uma mensagem, de uma boa nova. É um apóstolo que vai contar para outros. É só isso, não tem nada mágico na palavra. Não tem nenhuma superioridade angelical na palavra. Ela já era usada antes. Jesus não inventou esse termo. Ele se apropriou do termo e aplicou àqueles que o seguiam. Mas havia outros. Toda vez que alguém levava uma mensagem autorizada, era um movimento apostólico, independentemente de ter vínculo ou não com Jesus ou com o Evangelho. Eu espero que você desmistifique também esses termos, essas palavras, essas expressões. Agora eu já fui a 1h21 e infelizmente terei que parar, mas voltarei amanhã com a graça de Deus, do verso 18 ao verso 22, com vocês, quando Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, aos quais, posteriormente, ele nomeia como sendo apóstolos.